Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos continuar agora nosso assunto aí de transformações gasosas. Nós vimos aí anteriormente das duas principais transformações. Primeiro, né, conceito de gás, os gases ideais. Depois a gente vai aprofundar um pouquinho ali aquela parte ali de massa molar de um gás, volume molar de um gás, tá? Porque tem ali um ou dois atividades na lista de exercícios sobre esta partezinha aí de número de moles, massa molar de um gás, né? Mas isso aí você vê mais a fundo lá na química, na parte de estequiometria, tá? Então não é o nosso foco aprofundar ali a parte de número de moles, massa molar, molaridade, essas coisas aí que isso aí você vê, né, na química. Mas é importante ali, né, para estudo mais aprofundado dos gases. Mas aqui a ideia é ter, né, uma visão geral sobre transformações gasosas. A gente viu o que é um gás, o que é uma transformação gasosa, né, a modificação ali das variáveis de estado. A gente viu que quando pelo menos uma das variáveis de estado muda, né, nós temos que o gás passa de um estado para o outro. Ele está no estado 1, né, com uma pressão P1, V1 a uma temperatura T1. Se uma dessas variáveis de estado se modificar, ou seja, o gás sofrer uma variação de temperatura, de volume de pressão, ele passa para um estado 2, né, com uma nova P2, V2 e T2, né, certo? Então nós vimos primeiro a transformação do tipo isotérmica, né, onde nós temos uma temperatura que ocorre, uma mudança, uma transformação gasosa que acontece a temperatura constante. Então a temperatura não varia, né, a temperatura permanece sempre a mesma. E o que nós temos variando é pressão e volume, certo? E depois nós temos aí as transformações, vimos também a transformação isobárica, onde a pressão permanece constante, né? Então o gás sempre sofre variação de volume e de temperatura com uma pressão atuando sobre ele constante, né? E se o sistema está estático, está em equilíbrio, se o gás está confinado no cilindro com um êmbolo estático, né, a pressão que é exercida sobre o gás é igual à pressão que o gás exerce na superfície. Então tudo que muda, né, variando o volume e a temperatura do gás, naquela pressão, né, naquele êmbolo exercendo pressão sobre o gás constantemente, né, então a pressão fica sempre constante, não muda. Então eu resfriar o gás, ele diminui o volume, né, diminui a temperatura, mas com a pressão ali em cima dele sempre constante. Então ele passa uma transformação do tipo isobárica, tá? Agora nós temos uma transformação chamada isovolumétrica, isocórica e ainda isométrica, tá? É uma transformação que ocorre em volume constante, quando o volume não pode variar. Então, nesse caso aqui, né, o volume do gás não se altera. Nesse tipo de transformação, apenas temperatura e pressão sofrem modificação. Então, aqui o que se mantém constante, né, é o volume, variando aí pressão e temperatura. Então, nós temos aqui, por exemplo, né, esse gifzinho que representa o recipiente fechado, onde o volume é constante. Então o gás ele pode se expandir, ele não querer se expandir, mas como ele não vai conseguir aumentar o seu volume, né, o recipiente não vai acompanhar o aumento de volume do gás, o recipiente vai permanecer no mesmo formato, ali na mesma geometria, o volume não vai se expandir, então não vai ter aumento de volume, né? O gás vai querer lá se expandir, mas o recipiente não vai acompanhar, né? Então o gás não vai conseguir expandir o volume do recipiente. Então a pressão desse gás lá dentro vai aumentar, tá? E aumentando pressão aumenta também temperatura. O exemplo clássico que nós vimos aí de onde ocorrem transformações do tipo isométricas ou isovolumétricas, uma panela de pressão. Né? A panela de pressão tu tens lá, né, o gás, o vapor de água, né, gás de água dentro da panela e o volume constante da panela. Então tu vai ter uma fonte térmica embaixo da panela, vai ganhando calor, vai aumentando a quantidade de gás lá dentro, de moléculas, vai aumentando a pressão e vai aumentando a temperatura, mas contido a um volume constante. Então na panela de pressão tu tens aí, né, uma transformação isovolumétrica, né? Claro que a panela de pressão ela tem que ter um escape de vapor, né? Não pode deixar subir de forma indefinida a pressão dentro de uma panela.
tem válvula de segurança, tem um escape, né? O escape de vapor, aquele pezinho em cima do escape de vapor que fica no meio da tampa, né? É aquele pezinho que vai regular a pressão e a temperatura, né, lá dentro da panela. Se você, por exemplo, conseguir botar um termômetro dentro da panela de pressão e ela já fervendo, e você apertar aquele pininho que gira em cima da tampa da panela de pressão, você vai ver que a temperatura vai subir, tá? E para que serve uma panela de pressão? A panela de pressão serve para que você consiga obter água líquida a temperatura superior a 100 graus Celsius. Porque a pressão atmosférica, né, a pressão a 1 atm, né, tu vai ter água líquida apenas até 100 graus Celsius, porque daí a água começa a evaporar, né, já começa o processo de, né, absorção de calor, passa a ser, né, latente quando chega a 100 graus Celsius. Então, com uma pressão mais alta sobre a superfície da água, né, com a pressão de vapor mais alta ali em cima, né, nós já consegue se chegar aí a 115, 120 graus, a água com essa temperatura. A água está evaporando, mas essa evaporação já ela vai ter um ponto de ebulição um pouco mais elevado. Tá? Então consegue cozimentos mais eficientes dentro de uma panela de pressão, porque a água ali dentro chega a uma temperatura maior que 100 graus. Isso se deve ao quê? A pressão dentro da panela. E o que ocorre com aquele vapor de água ali dentro é uma transformação do tipo, né, isovolumétrica, né, que é o volume da panela é constante, mas vai aumentando pressão por que a pressão vai aumentando? Porque o volume é constante, né? Mas óbvio que esse vapor também tem que esquentar, tem que vazar, né? Porque senão a pressão vai subindo de forma né, ilimitada e obviamente a panela vai explodir. Né? Quem já viu uma explosão de panela de pressão sabe que não é nada muito bonito de se ver, tá? É uma bomba. Então por isso tem que ter sempre o escape de vapor ali para que a pressão seja, né, ela chegue a uma pressão limite e fique naquela pressão ali, e a temperatura também estacione, né, no valor fixo, né, depois do certo tempo ali de aquecimento, tá? Então nós temos aqui a panela de pressão mas se eu isso aqui, né, nós não vamos entrar em detalhes, mas isso aqui é o mesmo princípio lá, né, de vasos comunicantes, tá? Mesmo princípio ali de uma prensa hidráulica, que eu tenho grande área, né? Grande área, que tem pequena área, né? Então nós temos aqui diferenças de pressão. Então se eu aumentar um pouquinho a pressão sobre a tampinha, sobre esse pino que regula a saída de vapor da panela de pressão, eu aumento bastante a pressão lá dentro, porque lá dentro eu tenho uma área maior, tá? Então se eu der uma apertadinha de leve aqui nessa tampa, né, se eu bloquear um pouco mais a saída do vapor do que o normal, eu já vou aumentar bastante de forma perigosa a pressão dentro da panela, tá? E a temperatura também vai subir mais. Então nunca deixe, né, se uma panela de pressão estiver em funcionamento lá no fogão, nunca faça com que aquilo que pare o escape de vapor. Nunca tente pressionar por muito tempo aquela válvula ali para baixo, trancando o vapor, tá? Não vai dar ruim. Então nós temos aqui uma transformação isovolumétrica, né? Eu tenho P1, T1 indo para P2, V2. Então eu não vou ter V1, V2, porque V1 e V2 vão ser iguais. No processo isovolumétrico não tem variação de pressão. Então da equação dos gases perfeitos, o que sobra? Como corta V aqui, V1 aqui, V2 aqui, o que me sobra da equação é P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2 igual a P3 sobre T3, né? Quantas fases a minha transformação gasosa tiver, ok? Então vou ter um gráfico de pressão por temperatura. Então, né, o volume sai da jogada porque o volume é uma constante. Certo, pessoal? Então transformação isovolumétrica, né, que a gente tem que saber em linhas gerais é isso. É uma transformação onde o gás vai sofrer variação apenas de pressão e temperatura e o volume vai permanecer constante. E o adendo importante, né, o aumento de temperatura é proporcional ao aumento de pressão. Se eu aumentar a temperatura, se eu tiver um gás confinado num volume fixo, se eu aumentar a temperatura, eu aumento a pressão. Né? Se eu diminuir a temperatura, eu diminuo a pressão também. Por exemplo, quando você tem, né, termina o cozimento lá numa panela de pressão, né?
Logo que você desliga o fogo do fogão, você não consegue imediatamente, né, abrir a tampa de uma panela de pressão. Não dá, né? Ela está quente. Então o que é que você tem que fazer? A forma correta é deixar ela se resfriar naturalmente, né, por perda térmica com o ambiente. Ou você aos poucos, né, liberar, erguer a válvula e aumentar ali, né, aumentar a vazão de vapor. Vai diminuir a pressão também. Mas tem que tomar cuidado porque também, né, quando você libera o vapor, ele diminui a pressão, o ponto de ebulição da água desce e a água começa a borbulhar, a ferver de uma forma muito repentina. Então pode sair líquido também ali pelo bico de saída de vapor da panela de pressão. Tá? O que muita gente faz, o que pode também danificar a panela, empenar a panela, é botar a panela quente embaixo da torneira da pia. Para que isso aumenta, né? Acelera um pouco o processo de descompressão da panela, acelera, porque tu bota na água gelada, na água fria da torneira, né? Essa água fria vai resfriar a panela, vai resfriar, vai começar a condensar o vapor lá dentro, vai diminuir a temperatura e a pressão dentro da panela. Diminuindo a pressão de vapor dentro da panela, a tampa cede e eu consigo, né? Lembra que a panela de pressão ela abre, né? A abertura dela de dentro para fora. Você tem que, né? Ela não é tipo uma tampa de panela que é encaixada em cima, ela é encaixada por dentro, por causa da vedação da borracha, né? A vedação da borracha é externa. Certo? Então tu consegue só liberar a tampa da panela quando a pressão dentro da panela é suficientemente baixa, quando já está resfriada. Ou resfriando lentamente ali por troca de calor com o ar ambiente, ou resfriando de uma forma, né, um pouco mais brusca, né, e meio perigosa também, quando você bota a panela de pressão embaixo da água fria da torneira. Tá? É perigoso isso também, pode empenar a tampa, né, pode de repente ele não empenar a tampa, um choque térmico pode danificar a tampa, a borracha escapar e sair um jato muito forte de líquido e vapor da panela, então a pessoa pode se queimar. Então a panela de pressão é algo que tem que ter certo cuidado em utilizar, né? Verificar suas boas condições, vedação de borracha, né? Se a saída de vapor não está obstruída, né? E se for liberar a pressão da panela via a válvula de controle de pressão ali, né? Levantar um pouquinho a válvula, deixar o vapor escapar um pouquinho, verificar se não está saindo líquido. Ou o mais certo mesmo, deixar ela esfriar naturalmente ali em cima do fogão, deixa a panela esfriar com ar, né? Sem pressa. Tá? Nós vamos ver mais um exemplo de transformação isovolumétrica, desculpa, na nossa atividade aqui. Pessoal, nós temos aqui um exemplo, né, de uma atividade levando em conta uma transformação isovolumétrica. Tá? O pneu de um automóvel foi regulado de forma a manter uma pressão interna de 21 libras-força por polegada quadrada. Libra-força por polegada quadrada, pessoal, é o famoso PSI. Tá? PSI, libras-força por polegada quadrada. A uma temperatura de 14 graus. Então estava uma temperatura externa de 14 graus, né? O pneu do automóvel, o ar dentro do pneu estava a 14 graus, o ar que estava sendo injetado dentro do pneu estava a 14 graus, e foi injetado ar até que a pressão interna de ar dentro do pneu estivesse ao 21 psi, né? 21 libras força por polegada quadrada. Se você fazer a calibragem do pneu no posto de gasolina, os calibradores, né, eles dão valor em psi, né? Geralmente um carro de passeio normal aí, né, um carro leve, em torno aí de 28 a 30 psi cada pneu, né? Se for aumentando até 32 psi estiver, né, lotado, tá? Então tem cada veículo, né, tem o número de psi de pressão dentro dos pneus que é definido por fábrica, tá? Durante o movimento do automóvel, no entanto, a temperatura do pneu elevou a 55 graus Celsius. Determine a pressão interna correspondente em libras-força por polegada quadrada, desprezando a variação de volume. Então, estou supondo que o pneu não é um balão, né? O pneu não vai inflar, né, quando ele é aquecido. Então, inicialmente estava uma pressão de 20 psi com 14 graus, né? Esse veículo se movimentou
Então ali, né, o contato do pneu com a superfície, com a pista, né, a derrapagem, coisa e tal, o atrito, né, faz com que o pneu aqueça. Então o pneu sempre trabalha um pouquinho quente quando ele está rodando, né? E esse pneu aqui do nosso exemplo, ele aqueceu até 55 graus. Então inicialmente eu tenho 21 PSI, né, a temperatura de 14 graus. Durante o movimento o pneu se elevou a 55 graus Celsius. Eu quero saber qual é a pressão interna correspondente na nova pressão com esta temperatura aqui, né, em libras-força, e desprezando, né, a variação de volume. Então vamos lá então. Deixa eu apagar aqui. Pessoal, então eu tenho pressão inicial de 21 libra-forças por polegada quadrada, né? LBF por in quadrado, então dá 21 PSI. A temperatura inicial de 14 graus Celsius. E P2, então a pressão final vai ser a 55 graus Celsius, vai dar CX PSI que eu vou calcular. O importante é as temperaturas, pelo menos as temperaturas eu tenho sempre que passar para Kelvin, tá? Passo a temperatura para Kelvin. Neste caso aqui, né, como aqui eu vou ter apenas variação de temperatura e pressão, eu posso deixar a pressão em PSI, mas a temperatura tem que estar em Kelvin, certo, pessoal? Então, passando para Kelvin, a gente vai, a cada valor de temperatura, a gente vai somar 273. Lembra lá das escalas termométricas, como que a gente passa, né, de graus Celsius para Kelvin, a gente pega o valor em Celsius e adiciona 273, a gente obtém aí o valor em Kelvin. Então, 14 graus Celsius mais 273, o 287 kelvins, que é a temperatura inicial, que essa corresponde a essa temperatura aqui, né, de 14 graus Celsius. E o T2, 55 graus Celsius, para obter o valor em Kelvin, eu somo com 273, então tem 328. Então tenho 328 kelvins, tá? 328 kelvins. Esse 328 kelvins corresponde aí a 55 graus Celsius. 55 graus Celsius. Como a transformação, pessoal, é isovolumétrica, né? A gente está supondo que aquele ar dentro do pneu sofreu um aquecimento, se aumentou a temperatura, aumenta a pressão. Então lembra que a temperatura sempre varia com a pressão, né? Então se aumentar a temperatura de um gás num volume constante, eu aumento a pressão, né? Então se o ar lá dentro do pneu se aqueceu devido ao atrito do pneu com a pista, o aquecimento da borracha, então o ar lá dentro aquece, né? E aí no caso ele aqueceu de 14 para 55 graus. Obviamente se ele aqueceu, a pressão lá dentro também aumentou, tá? A pressão aumentou. Então o que acontece? Nós vamos usar a fórmula da transformação isovolumétrica, né? Que despreza quem? Despreza o volume, que eu estou supondo que o volume do gás é o mesmo, tanto, né, nos 14 graus durante os 55 graus. Então eu vou apenas botar os valores aqui, né? 21 PSI, que é a pressão inicial, 287 kelvins, que é a pressão a 21 PSI. Agora eu quero saber qual é a pressão a 328 kelvins. Multiplica cruzado, né? Então 287 vezes P2, 21 vezes 328. Eu quero achar o P2, passo 287 para o outro lado dividindo, e nós achamos uma pressão de 24 PSI. Certo, pessoal? Então uma coisa interessante aqui quando você for calibrar pneu, por exemplo, né, numa bicicleta, né, uma moto, né, então é bom que você não rode muito antes, tá? Então assim, quando você for calibrar o pneu, é bom deixar o que? O pneu, deixar os pneus, né, deixa o carro esfriar, deixa o pneu esfriar, para ver o que realmente está, digamos, faltando de ar no pneu, para ver a pressão real lá dentro, tá? Porque lembra, se o carro estiver estacionado, o pneu vai esfriar, o ar vai esfriar, e se ele tiver com baixa, ele vai ficar com baixa pressão, porque se o ar vazou, também baixa pressão, tá?
Agora, se tu começar a rodar muito, vou calibrar o pneu num posto que está 50 km. Eu vou andar 50 km pneu vazio. Pode ser que ao chegar no posto, após percorrer 50 km, o pneu já esquentou tanto e aquele ar lá aqueceu e a pressão aumentou. Daí ele pode estar com uma calibragem alta em vez de baixa. Então, sempre que for calibrar pneu, verificar que o pneu está frio. Ou seja, nunca, antes de você botar a calibragem correta nos pneus, nunca, né, andar muito, nunca aquecer demais os pneus, tá? Então, o pneu tá murcho ali, eu vi que meu pneu tá murcho, tá na garagem. Olhei para os pneus, o pneu tá vazio. Vou lá no posto pertinho e calibro. Ou se eu tiver que andar muita distância com o pneu vazio, que danifica o pneu também, né? Eu tenho que deixar, né, o pneu esfriar um pouco, esperar um pouco antes de fazer a calibração. Porque se eu andar muito, eu esquentar muito o pneu também, o ar, apesar do ar estar pouco lá dentro do pneu devido a algum vazamento, ele vai aquecer, vai expandir e vai aumentar a pressão. Então tu vai chegar no posto, mas sair com o pneu que estava 18 PSI. Chega lá no posto, está 28 PSI. O que aconteceu? Fui calibrando durante o caminho? Não, o ar esquentou dentro do pneu e aumentou a pressão. Mas a hora que o pneu esfriar, ele vai murchar de novo, tá? Então, quando for fazer calibragem de carro, né, calibragem do seu automóvel, moto, bicicleta, né, sempre esperar um pouco, né, esperar resfriar os pneus aí para você saber quantas libras, né, quantos PSI estão realmente dentro do pneu e fazer a calibragem correta, certo? Então, esse exemplo aqui é um exemplo, né, de uma transformação isovolumétrica, tá? Pessoal, transformações adiabáticas. Eu acho que as transformações adiabáticas são as mais interessantes. As transformações que nós vimos até agora, isotérmica, isovolumétrica, isobárica, isovolumétrica, podiam ter troca de calor, ou seja, o gás trocava calor com o ambiente, perdia ou absorvia. Tá? Perdia ou absorvia calor do ambiente. Por exemplo, numa transformação isovolumétrica que nós vimos, né, o gás absorvia calor mediante a uma fonte térmica, aumentava a temperatura e aumentava a pressão. Absorvia calor. Tá? Na isotérmica, perde calor. Na isobárica, perde ou recebe calor. Agora, transformações adiabáticas são transformações onde não tem troca de calor, ou seja, o gás ele é aquecido pela sua compressão, pelo aumento, a gente vai falar agora em aumento de energia interna de um gás, ou pela descompressão, ele é resfriado pela descompressão, resfriado pela expansão, pela diminuição da energia interna. Nós vamos depois falar um pouco sobre energia interna, mas energia interna o que é? É a energia total das moléculas de um gás. Então, o que se define como energia interna de um gás? Energia interna de um gás é energia de movimento das moléculas, que pode ser translacional, quando a molécula vai de uma posição para outra. Uma molécula de um gás tem energia cinética rotacional, ela rotaciona e ela vibra, tá? Dentre outras. Então, a energia interna de um gás é a soma de todas as energias das moléculas dos gases. Cada molécula pode ter, né, vários tipos de energia associada. Translacional, de energia cinética, indo de um para outro, se movimentando no espaço. Rotacional, quando a molécula rotaciona. Vibracional, que é energia associada à temperatura. Tá? Então, o gás, numa transformação adiabática, ele não vai absorver nem aumentar a energia, ele não vai absorver nem eliminar calor para o ambiente. A variação de temperatura vai ser decorrente da variação de energia interna de um gás. Tá? Então, se um gás sofrer uma compressão, ele aquece. Se o gás sofrer uma descompressão ou uma expansão, ele resfria. Tá? E geralmente, transformações adiabáticas são processos rápidos. Tão rápidos que não dá tempo de trocar calor com o ambiente externo. Por exemplo, uma explosão é uma transformação adiabática. O gás sofre uma expansão muito violenta, tá? Mas aquele aumento de energia do gás não se deve à absorção de calor, ele nem elimina calor. Tá? É tudo um processo decorrente do aumento da energia interna, processo interno, projeto de combustão interna ali, tá? Mas não ocorre qualquer tipo de absorção ou eliminação. É um processo muito rápido. Tá?
Então, nesse tipo de transformação, então, a principal característica de uma transformação adiabática é que não tem trocas de calor com o meio externo. A variação de temperatura que um gás sofre é devido à variação da sua energia interna. Se eu comprimo um gás, eu aqueço ele. Se eu descomprimo o gás, se eu faço o gás expandir, aumentar de volume de uma forma muito rápida, né, ele resfria. Tá? Então, o aquecimento do gás se dá pelo aumento de sua energia interna, energia cinética, e o resfriamento pela sua expansão, diminuição da energia interna cinética. Então, como eu falei, ele aquece o gás pelo aumento da sua energia interna, geralmente quando ele é comprimido, e ele resfria pela sua expansão, pela diminuição da sua energia interna. Tá? E o importante de transformações adiabáticas, que são transformações rápidas. A gente vai ver alguns exemplos de processos adiabáticos. No motor, no ciclo térmico de um motor a combustão interna a gasolina, por exemplo, tem um ciclo adiabático, tem uma fase adiabática. Tá? Então são processos rápidos, onde não tem tempo para ver absorção ou perda de calor com o ambiente. Ao contrário de processos isotérmicos, lá, né, quase estáticos, né, isotérmicos, onde há troca de calor constante com o ambiente, um processo adiabático é muito rápido, não tem troca nenhum com o ambiente externo. Tá? Então vamos ver algumas coisas aqui. No processo adiabático, pessoal, nós podemos ter variação de pressão, volume e temperatura simultâneos. Tá? Então, só que essa variação de pressão, temperatura e volume não é em função de absorção ou perda de calor com o meio externo. Então, bota a principal característica de uma transformação adiabática. Não absorve calor, não troca calor, não perde calor. Tá? Então, aqui, por exemplo, nesses dois exemplos, se eu comprimir um gás, tiver um termômetro aqui, ó, se eu comprimir o gás, tá, o aumento de temperatura foi devido ao aumento da energia interna. Então, os átomos, o que acontece? Quando eu comprimo as moléculas ficam mais agitadas, elas ganham mais energia térmica, tá? Elas se colidem mais, então interagem mais, então elas ficam mais nervosas. Tá? E esse aumento de energia faz a temperatura do gás aumentar. Mas a temperatura do gás aumentou não foi porque absorveu calor, tá? Então não tem, pessoal, não tem, nós não temos aqui absorção de calor, tá? Não existe absorção de calor. A temperatura do gás ela pode aumentar ou diminuir devido à variação da energia interna. Eu comprimir ou eu dar volume, eu expandir o gás. Tá? Isso é importante. Se eu expandir o gás, eu vou resfriar esse gás. Se eu apertar, se eu comprimir esse gás, eu vou aquecê-lo. Tá? Vou aquecer o gás. Tá? Então, gás comprimido, a temperatura aumenta. E se eu expandir o gás, eu fazer com que o gás aumente seu volume, a energia interna das moléculas vão diminuir, né? Elas vão ficar um pouco, digamos assim, um pouco mais lentas, com mais espaço, vão interagir menos, vão vibrar com menor, vão rodar, né? A energia delas vai diminuir, porque elas vão ficar mais à vontade, tá? Vão ficar menos nervosinhas. Então a temperatura do gás vai descer, mas não porque perdeu calor, porque o gás expandiu, tá? Então tem que ficar claro aí. Então a equação que descreve os estados num processo adiabático é a própria equação dos gases perfeitos, né? Essa aqui é a equação geral dos gases perfeitos. E não esquece que nós trabalhamos com ela até agora, né? Numa isotérmica, lá numa transformação isotérmica, nós tínhamos cortado as temperaturas, porque as temperaturas eram iguais. Numa transformação isovolumétrica, a gente tinha cortado os volumes que eram iguais. Numa transformação isobárica, onde a pressão é constante, a pressão não muda de um estado para o outro, nós tínhamos cortado as pressões. Tá? Nós trabalhamos até agora. Nós trabalhamos até agora com a equação geral dos gases perfeitos. Tá? Então, deixa eu só apagar aqui, pessoal, para não ficar muito... Não sei porque sumiu a borracha aqui, porque eu deixei ali. Bom, beleza. Certo, pessoal? Então, essa é a transformação adiabática. A gente vai ver algumas questões particulares agora. Tá? Antes desse vídeo, nós vamos ver aqui, ó,
processos adiabáticos, né? Gráfico de uma transformação adiabática, onde eu tenho pressão e volume e as isotermas, né? Variação de temperatura, variação de volume e variação de pressão. Então isso aqui corresponde a uma transformação, né, adiabática, tá? Variando pressão. Isso aqui é um gráfico, então isso aqui é um gráfico que varia pressão, volume e temperatura. Só que a temperatura está variando, né, de uma isoterma para outra, tá? Então nós não vamos analisar tão a fundo os gráficos aí, tá, pessoal? Então um exemplo de transformações adiabáticas, né? Se você pegar essas latinhas de spray que é de perfume, né, perfume, de inseticida, esses esses frascos onde lançam o conteúdo na forma de aerosol, tá? Ali dentro, pessoal, tem um gás que pressuriza, tá? Então o gás, o líquido, né, que pode ser o perfume, o inseticida, ele sai do frasco pressurizado. Então tem um pressurizador, ele tem um gás que pressuriza o líquido ali dentro, né? O líquido que realmente faz o que a gente quer, né? E esse líquido ele sai com tanta velocidade, com tanta pressão, que ele sai na forma de gotículas muito pequenas, né? Ele sai na forma de um aerosol, tá? Mas o que acontece? Quando eu libero a válvula ali, esse gás sai, a pressão diminui dentro do frasco. A pressão diminui, o que acontece? Com a diminuição da pressão, diminui ligeiramente o volume. Então, com a diminuição da pressão, eu tenho um resfriamento, eu tenho a diminuição. O gás está inicialmente muito comprimido. Quando eu aperto a válvula, né, o gás se expande, o gás que sai do bico ali, né, da válvulazinha, do caninho ali, que liga a parte interna até o biquinho de saída, o gás se expande, né, se expande, porque ele está diminuindo a pressão, ele está indo para fora do frasco, então ele vai sair, vai expandir. Quando ele expande, a temperatura dele diminui e ele acaba resfriando todo o recipiente. Então tu sente, se tu pegar uma lata de spray aí de perfume, né, pelo amor de Deus, perfume spray ou outra coisa qualquer, e tu esvaziar essa lata, apertar ali, né, apertar aqui no biquinho aqui, esvaziar todo, quando ficar uns bons minutos ali apertando, tu vai perceber que tudo isso aqui vai resfriar. Vai resfriar porque o gás está saindo daquela, está se descomprimindo, né? Está se descomprimindo, ele está expandindo, e quando o gás expande, quando o gás ganha volume, a temperatura dele diminui num processo adiabático. Então ele ganhou temperatura não porque o ar está muito frio lá fora, é porque ele expandiu. Gás expandiu, temperatura diminuiu. Gás comprimido, temperatura aumenta, tá? Transformação adiabática. Então, se eu comprimir um gás, a temperatura aumenta por causa da compressão que eu estou fazendo sobre o gás, porque eu comprimi ao diminuir o volume de movimento das moléculas e aumentou a energia interna. Se eu expandir, aumentar o volume de um gás, né, eu dei mais espaço ali, as moléculas perdem um pouco de energia interna e, né, é um processo de resfriam, elas perdem energia, tá? Então isso aqui é um exemplo, um botijão de gás também, né? O gás, inclusive, pode até congelar, né? Formar orvalho, tá? Até o gás de cozinha, se ele vazar, né? Não sei se você já viu um vazamento de gás assim forte, chega a formar gelo, né? Ao redor da boca de saída do gás ali. Por que forma gelo? Porque o gás está lá pressurizado lá dentro da garrafa, do botijão. Quando ele, né, quando ele sai, ele ganha volume, ele expande. Quando ele expande, ele, né, se resfria, então ele perde calor. Não é que ele perde o calor, ele diminui a sua temperatura. Essa diminuição de temperatura passa para as partes metálicas, né, resfria as partes metálicas ali do botijão, e nós temos a formação muitas vezes até de uma camadinha de gelo, certo? Nós vamos ver essa questão de expansão de gases e resfriamento quando a gente estudar as geladeiras, né, as máquinas térmicas reversas. Como é que funciona uma geladeira? Uma geladeira é uma expansão adiabática, uma expansão gasosa adiabática, né? Tu tens um compressor, comprime um gás, tá? Comprime um gás, esse gás passa por uma válvula de expansão, então o gás vai para a fase líquida devido à ação do compressor da geladeira. Esse gás líquido ele vai para uma válvula de expansão, essa válvula de expansão faz com que o gás volte do estado líquido para o gasoso de uma forma muito rápida. Esse gás expande e rouba calor, né? Ele resfria todo aquele conjunto de serpentinas que passam lá dentro do congelador. Então, né, ele acaba resfriando o ambiente porque ele está se expandindo pelos caninhos que passam ao redor lá do congelador, tá? Então nós vamos ver isso mais a detalhes
E depois o que acontece? Esse gás passa, né, novamente. Esse gás que um pouco mais aquecido perde calor através da grade, atrás do aparelho do refrigerador, e volta de novo para o compressor. O compressor traz do estado gasoso aquecido para líquido. Esse gás passa pela válvula de expansão, expande. Ao expandir, resfria, né, rouba calor lá de dentro do congelador, né, volta, vai para trás do congelador, vai para trás da geladeira, perde calor na grade, volta para o compressor pressuriza, liquefaz o gás passa pela válvula de expansão, o gás agora expande, né, vai do estado líquido para o gasoso, expandindo, rouba calor dentro dos caninhos lá da geladeira que estão ao redor do congelador, vai para a grade, perde calor, e assim depois a gente vai ver mais em detalhe, mas é muito interessante. Tá? Então, quando o gás expande, ele ganha volume muito rápido, ele sai de um volume pequeno e vai para um volume grande muito rápido, ele esfria. Joia? Antes do exemplo diabático, vamos ver esse videozinho aqui, pessoal, ele é muito interessante. É do Cláudio Furcal, né, o professor lá da USP. Ele faz uma série de experimentos interessantes aí, e esse aqui também ele é muito interessante, uma transformação adiabática. Vamos prestar atenção, eu vou comentar algumas coisas do vídeo aqui, tá? É uma expansão adiabática. Para esta experiência usaremos um termômetro com termopar, um borrifador contendo álcool, uma bomba de encher pneus, uma rolha de borracha acoplada a um bico com válvula e uma garrafa PET com um pequeno orifício na base. Começaremos introduzindo na garrafa o fio do termopar, transpassado numa rolha pequena de borracha. Ele irá servir para medirmos a temperatura interna antes e após a transformação do experimento. Em seguida, borrifaremos um pouco de álcool dentro da garrafa. O vapor de álcool será útil para visualizarmos a condensação. Agora tamparemos a garrafa com a rolha e a acoplaremos à bomba de encher. Observaremos que ao injetar ar dentro da garrafa, como seu volume se mantém constante, haverá aumento da pressão. Esse aumento da pressão faz a temperatura interna da garrafa aumentar gradativamente, como podemos ver no visor do termômetro. Com a garrafa pressionada, abriremos a tampa de borracha de forma abrupta. No momento da descompressão, forma-se uma neblina branca dentro da garrafa, e a temperatura interna diminui consideravelmente. Por causa da expansão repentina, ela se torna uma transformação praticamente adiabática, ou seja, sem troca de calor da parte interna com o ambiente. Pessoal, o que aconteceu então? Só para a gente comentar um pouquinho do vídeo aqui antes de prosseguir. Então, dentro aqui foi injetado, né? Foi injetado álcool. Álcool na forma spray, o professor injetou aqui dentro da garrafa, fechou e depois meteu pressão lá dentro com o ar. Então ele acoplou, né, uma mangueirinha ligada a uma bombinha de ar aqui, né, de encher pneu, e foi aumentando a pressão. Aumentando a pressão, então uma transformação aqui, né, isovolumétrica, né, porque ninguém viu a garrafa ali expandir. Aumentando a pressão, o que aconteceu? Aumentou também a temperatura do ar aqui dentro da garrafa. E aquele álcool que estava lá dentro evaporou. Então formou uma nuvem de vapor de álcool. Só que a gente não estava vendo nada no vapor de álcool porque o ar aqui dentro estava quente. Tá? O ar estava quente. Então eu tinha o que? Vapor de álcool aqui. Né? Vapor de álcool aquecido aqui. Então ele começou a encher a garrafa. Né? Encheu de ar. Como o volume o volume da garrafa não aumenta, eu estou botando mais ar ali dentro, está aumentando a pressão. Aumenta a pressão de ar ali dentro. Isso aumentou a temperatura e fez, né, vaporizar aquele ar, aquele álcool ali dentro. Agora o que ele fez? Ele tirou de forma rápida a tampa da garrafa, né, e a pressão caiu muito rápido. A pressão caiu muito rápido, quem que caiu junto? Rápido. A temperatura, o gás saiu, né, o ar saiu com muita velocidade ali e diminuiu, o ar expandiu. Ele estava comprimido, pressurizado dentro da garrafa, de repente ele abriu, o que aconteceu? Pressão diminui. O ar escapou, diminuiu a pressão, diminuiu o volume lá dentro. Com a diminuição de pressão e do volume lá dentro da garrafa, né, com a diminuição da pressão, a temperatura do ar lá dentro caiu e condensou o vapor.
Por que quando ele tirou a tampa formou aquela fumaça? Porque o vapor de álcool que estava lá dentro da garrafa, né, estava aquecido, a gente não viu, mas quando ele tirou a tampa, o ar vazou, se expandiu, teve uma expansão, né, uma expansão rápida. Com essa expansão rápida, o ar ficou frio, ele perdeu temperatura e condensou o vapor lá dentro. Essa experiência até alguns alunos já fizeram em sala de aula, né? Outros 2 anos anteriores eu tinha cobrado trabalhos sobre as transformações gasosas, os alunos fazerem em equipe, né? Obviamente agora não dá, né? E as equipes de transformação adiabática as duas fizeram esse procedimento, esse experimento, e funcionou. Na hora, né, que tirava a tampa da garrafa, formava aquela névoa branca lá pelo abaixamento brusco de temperatura, porque o ar lá dentro estava comprimido, tirou a tampa, ele vazou muito rápido, caiu muito a pressão e a temperatura diminuiu muito rápido e condensou o vapor de álcool dentro da garrafa, e se tornou visível, tá? Isso é muito legal. O trabalho realizado pelo gás que provocou a expansão diminui a sua energia interna, diminuindo a temperatura. Em consequência da diminuição da temperatura, parte do vapor de álcool se condensa, formando a neblina branca. Este é o mesmo fenômeno que ocorre na formação de nuvens no céu ou das neblinas em dias frios. Agora, se repetirmos a compressão do gás, a temperatura irá se elevar e parte da neblina formada irá desaparecer. Este processo de expansão e compressão de um fluido pode provocar, além de uma mudança de estado físico, mudanças rápidas na temperatura de um gás, que podem ser aproveitadas, por exemplo, em máquinas refrigeradoras, tais como a geladeira ou o ar-condicionado. Certo, pessoal? Então, transformação adiabática tem muita coisa interessante. Tá? Então, depois a gente vai ver no funcionamento dos refrigeradores, lá em máquinas térmicas reversas, que é um processo adiabático, nada mais é do que um processo onde um gás está expandindo. Quando o gás expande, o gás sofre, né, a diminuição da energia interna e abaixamento de temperatura. A gente vai ver que energia interna e temperatura está associado depois na termodinâmica. Que aumentar a energia interna é sinônimo de aumentar a temperatura, e baixar a energia interna é sinônimo de baixar a temperatura. Então, quando o gás expande, ele diminui a energia interna, baixa a temperatura. Se eu comprimir um gás, apertar o gás num volume menor, eu aumento a energia interna desse gás e a temperatura aumenta. Tá? Então, processos adiabáticos são processos rápidos, processos onde não dá tempo, né, de trocar calor com o ambiente. A gente viu no experimento que ele abriu a tampa bem rápido, né, e o ar saiu muito rápido, baixou muito rápido a temperatura e condensou o vapor de álcool, formando a névoa. Tá? Então foi um processo só. Se ele tivesse deixado vazar o ar muito pouquinho, né, ia dar tempo de o gás trocar calor ali com o ambiente e equilibrar a temperatura, e a gente não ia ver a formação da névoa. Tá? Porque a temperatura não ia baixar tanto de uma forma tão brusca. Certo, pessoal? Então, transformação adiabática é isso. O que tem que saber transformação adiabática? Né? São transformações rápidas, não dá tempo do gás trocar calor com o ambiente e pode variar tanto pressão, volume quanto temperatura. Tá? Certo, pessoal? Um abraço. Então, transformações gasosas nós terminamos aqui. A gente vai fazer mais os 2 exercícios, mais umas 2 atividades ali. Tá? E nós finalizamos essa parte aí de transformações gasosas particulares, né? Uma prévia aí para a gente entender os processos envolvidos lá na termodinâmica, né? Os ciclos térmicos dos gases. Tá? Então, com as transformações gasosas, a gente já tem um embasamento bom. Então, agora a termodinâmica foi muito mais tranquilo da gente entender. Certo, pessoal? Um abraço, bons estudos.